Esse vídeo tem o objetivo de mostrar uma ferramenta que possibilita a criação de áreas de swap, que é o MakeSwap ou MKSwap. Vamos dar uma olhadinha. Então, o que ele faz, basicamente? Cria uma área de swap. Tá, e daí? Para que serve isso? O que é uma área de swap? A área de swap é uma área em disco. Isso pode ser um arquivo, pode ser uma partição, que tem a funcionalidade que o sistema operacional utiliza para colocar processos que estão em memória RAM, e não é um processo inteiro, muitas vezes são partes do processo, que não estão sendo usadas, são páginas de memória, que ele aloca em disco para preservar a memória RAM, que é um bem muito mais, digamos, precioso para o sistema computacional do que disco. Eu tenho muito mais espaço em disco do que eu tenho de memória normalmente. Então, por que fazer isso aqui? Esse processo acontece quando a gente instala, por exemplo, um sistema Linux e faz uso da área de swap. Mas em que condições eu vou precisar usar isso aqui? Exemplo, um sistema que está fazendo swapping, certo? Está excedendo a área que já foi disponibilizada na instalação. E agora? Tem que instalar um disco novo para disponibilizar uma partição para fazer swap? Primeira coisa que tem que fazer, certo? Antes de fazer a criação de uma nova área de swap, é avaliar se os recursos do servidor estão de acordo com as aplicações que estão sendo executadas nele. Se forem aplicações que consomem memória RAM e o sistema não tem a memória RAM disponível, vai acontecer esse processo aqui. E esse processo vai tornar todo o sistema mais lento. Por quê? Porque vai fazer uso do sistema de arquivos, vai ficar fazendo swapping. O que é o swap? Basicamente é joga para o disco, do disco joga para a memória e vai ficando essa troca aí. Bom, então isso aqui é para quebrar um galho, por exemplo, certo? Ah, esqueci de criar a área de swap, eu tenho que reinstalar a máquina. Ou a área de swap está sendo consumida, ou dimensionei errado a área de swap, ok? Então, exemplos. O MKSwap, nesse caso aqui, está usando uma partição que já foi criada, certo? Essa partição já foi previamente criada. E simplesmente esse cara é tal como uma formatação. É tal como formatar. Então eu vou formatar para um sistema de arquivo próprio para uso de swap. Essa é a definição conceitual que está sendo feito aqui. Mas a ideia mais interessante é essa. Pode-se utilizar um arquivo, não uma partição necessariamente. Pode-se usar um arquivo e este arquivo fazer o papel de área de swap no sistema operacional sem problema nenhum. Aqui as referências, né? Mas basicamente o uso é esse. Não tem muito parâmetro aqui para ser utilizado. Vamos dar uma olhada agora como é que se faz isso aí na prática. Então assim, ó, estou postando um procedimento, depois vou mostrar na execução. Como é que funciona essa criação de arquivo aqui? A primeira coisa é criar uma área. Isso pode ser usado o comando dd, mas o recomendado aqui é se usar o fallocate, que é instantâneo, certo? Esse cara vai criar esse espaço aqui instantaneamente. Então eu estou criando uma área de swapping aqui de 2 GB. Inicialmente eu criei um arquivo. Isso aqui é criar um arquivo, certo? Isso aqui é independente de swap ou não. Aqui está o comando que vai pegar esse arquivo e vai preparar ele, vai formatar ele para ser usado como área de swap. Para ativar o swap, imediatamente tem o comando swap on, certo? Que vai ativar essa área que foi formatada aqui e automaticamente já vai estar disponível no sistema. Já vai estar lá sendo usado pelo sistema operacional. Para verificar se está ativo,
dá para se usar, por exemplo, um comando como cat aqui no /proc swaps, que ele vai listar as áreas de swap que estão ativas no sistema no momento. E quanto está sendo consumido de espaço em cada uma, tudo bem. Caso necessite de deixar essa área de swap na inicialização do sistema, se usa tal como se fosse um disco, né? Usa-se o /etc fstab, que é a tabela de sistema de arquivo do sistema operacional. Se aponta para o arquivo, que foi criado nesse primeiro passo aqui, né, e que foi formatado para de swap. O tipo, sistema de arquivo. Pode-se deixar defaults aqui, que são os parâmetros default, né? Aqui são as flags para verificação de integridade do sistema de arquivos. Não tem sentido fazer isso na área de swap, porque ele é zerado a cada vez que faz boot. Um detalhezinho importante aí, né, que o uso de swap, ele só é recomendado, esse aumento aí, em casos onde temporariamente o sistema está consumindo mais memória. Se é algo de rotina, isso vai tornar o sistema um desempenho muito ruim. Outra questão, tá, mas se eu tenho um monte de memória RAM, eu tenho 48 GB de memória RAM, eu tenho 128 GB de memória RAM, preciso usar swap? O swap, ele pode ser desabilitado no sistema operacional, certo? Isso pode ser desabilitado. Mas, por que usar? Porque isso é um procedimento de rotina do sistema operacional. Não tem sentido de se manter páginas de um processo em memória RAM se elas não estão sendo usadas, não estão sendo referenciadas há muito tempo, certo? Isso é um processo preventivo, ok? Então, assim, quanto usar de swapping? 2 GB é suficiente? Olha, existia um cálculo, muito tempo atrás, que se usava memória RAM e área de swap 50% da memória RAM. Cara, hoje em dia, o cara usando aí em servidores 256 GB de RAM não tem sentido nenhum, certo? Tu fazer 128 GB de swap, né, de área de swap. Que razoável aqui. Olha, que seria razoável num sistema como esse aqui, com 256 GB de RAM? Talvez 8 GB de área de swap, talvez 10, não mais que isso. Tá aí um sistema que tem 8 GB de RAM. Cara, pode-se usar 2 GB. Pô, mas aí não tem proporção nenhuma. Tem. Aqui eu tenho um monte de memória. Aqui eu não tenho tanta memória dependendo do uso que eu vou fazer. Isso é uma coisa que vocês têm que avaliar, certo? Vocês podem monitorar isso. Mas a ideia é, em momentos onde a área de swap está sendo consumida e emergencialmente poder criar uma nova área. Então, vou mostrar aqui como é que funciona essa criação. É bem simples de fazer, certo? Bem tranquilo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, seguindo esse roteirinho aqui, é o seguinte. Eu vou criar uma área, é um arquivo vazio, certo? O que tem nesse arquivo que eu vou criar aqui? Nada, tem um monte de zero, ok? Ó, swap file. Tá, podia ser aqui abacaxi, meu swap, não interessa, certo? O nome aqui é um arquivo. Feito. Vamos conferir se foi criado. Tá aqui o arquivo, ó. 2 GB. Beleza. Próximo passo. Eu vou formatar esse arquivo aqui. Mkdir não, né? Swap file. Feito. Interessante aqui, ó. Percebam que ele gerou uma identificação única para essa área de swap aqui. Isso aqui é importante, que a gente pode usar lá no fstab. Ok? A gente pode apontar diretamente aqui para o /var ou usar esse cara aqui, certo? Ah, pô, olha aqui, limpei aqui, pá, e agora? Perdi. Como é que eu faço? Bom,
Pode-se usar esse cara aqui, ó. O Block ID, que é a identificação única de dispositivos de bloco no sistema, certo? Ah, bateu, ele gerou um outro número? Isso aqui é um outro número? Não, na realidade é o mesmo, certo? Isso aqui identifica unicamente. Muito bem, o que mais falta aqui? Primeiro eu vou olhar as áreas de swap que eu tenho aqui. Ó. É uma partição, foi usado na instalação, isso aqui é padrão, certo? Sistema operacional. Ele colocou aqui 1 GB. Ok? Quero ativar então essa nova área aí. Swap on o arquivo. Aqui. Ó, o arquivo, swap file. Aí ele avisa aqui, ó, pô, permissões seguras, ó, sugere-se 0600. Tá bem, mas ele vai montar igual, ó. Tá ativo aqui. Vamos fazer, né, o que está solicitando ali. Para não dar problema na próxima vez que der um boot, ok? Então, olha só. Estão ativados esse SDA5, que era o original da instalação. E agora, ó, ele identifica que é um arquivo, né? Foram acrescentados mais 2 GB da área de swap, certo? Não tem nada sendo usado ainda aqui. Né? Uma máquina isso aqui não é uma máquina em produção, então não está sendo usado. Beleza. O que mais? Bom, como é que a gente coloca esse cara lá na área, lá no FSTab? Eu vou pegar aqui a identificação única dele para mostrar as duas formas que a gente pode fazer. Ó, a primeira delas é a seguinte. Vou botar aqui uma descrição. Ó. var swap file. Vamos usar swap. Pode ser SW ali, que ele aceita também. Defaults 00. Pá, mas eu não sei isso aí. Como é que eu posso me basear? Vocês podem olhar, na realidade, nas configurações da área de swap que já tem no sistema, né? Essa é uma ideia. Bom, qual é outra forma de fazer isso aqui? Eu usar, ao invés do nome do arquivo, usar a identificação de bloco. E o resto? E o resto é tudo igual. Ó. Então seriam duas formas de deixar esse cara disponível ao dar boot no sistema na próxima vez. Pessoal, a ideia aqui é que vocês possam utilizar isso em algum momento, certo? E acontece, vai acontecer. E aí pode-se criar essa área rapidamente, é um processo bem rápido, vocês viram aí, bem simples de fazer, que talvez possa dar um tempo para vocês poderem resolver o problema que está originando, vamos dizer, né, a lentidão do sistema, o consumo de memória. Então esse cara aqui é o MakeSwap.